Olá, gente! Tudo bem com vocês? Estou aqui novamente. Hoje vamos falar sobre como a gente calcula o volume de concreto para estacas, no caso, para fundações profundas. Eu acho muito importante abordar esse assunto aqui com vocês, porque na verdade a gente tem aquela mania de sempre aplicar os 10% para perda de concreto, mas não é bem assim. Eu vou estar explicando aqui para vocês por que que não é 10%, como que eu vou chegar na perda ideal. Eu vou falar aqui para vocês sobre referências externas também, como que funciona essa perda para vocês estarem acompanhando. Inclusive a gente também vai fazer isso na prática, eu vou calcular aqui com vocês. Então já pega aí a calculadora que a gente vai estar calculando junto, tá bom? Então assim, o que eu vou estar abordando aqui nada mais é que a maneira mais correta de você calcular esse volume de concreto para estacas. E o que eu não vou abordar aqui é o que, na verdade, tem muita teoria por aí. Então, o que eu não vou abordar é o que tem de comum aí, enfim, pela internet, pela bibliografia, porque na verdade a gente vê que as coisas não são assim tão perfeitas, na verdade não são tão ideais assim como está em projeto. Então a gente tem que também ter essa visão de fora, verificando realmente quais os itens externos que acabam influenciando nos consumos de materiais. Então eu acho importante estar passando isso daqui para vocês, tá bem? Vamos lá? Então, para começar, eu vou mostrar um projeto aqui para vocês, que eu tô trabalhando em cima. Vou compartilhar a tela aqui, tá? Então, assim, para mostrar para vocês, então, esse é um projetinho, de uma obra pequena, e possui algumas estacas, blocos, enfim. Quando vocês vão pegar um projeto de fundação, vocês vão encontrar as tabelas, né, com os pilares, né? Aqui no caso estão dimensionando os pilares, aqui tem a quantidade de estacas, que no caso são 46 unidades de estacas, enfim. Aqui tem a questão de relação do aço, mas hoje vamos estar falando somente de concreto, tá? Então vamos lá. Só verificando aqui então o diâmetro da estaca, eu vou pegar aqui a cota só para verificar. Pode ser o raio aqui, tá dando 12,5. Então, quer dizer que as nossas estacas são todas de 25 centímetros de diâmetro, tá? Então, esse é o projetinho, a gente tem as informações e aqui a gente também tem que a profundidade é de 6 metros. Então, a gente tem 6 metros para essas estacas. Então, como que a gente calcula? Vamos lá. A maioria dos cálculos que são feitos, na verdade, eu vou até aqui anotar para vocês, que utilizam, né? No caso, pegar a área da estaca. Então, a área da estaca nada mais é do que πr ao quadrado, a área do círculo, né? E para o teu volume de concreto, a gente tem o comprimento dessas estacas. E ainda tem, isso daqui é vezes, tá? Pontinha vezes. E ainda vezes o número de estacas, certo? Então, esse é o volume que a gente usa para concreto. Vou até anotar aqui na frente, o volume de concreto. Então, essa daqui é a estaca, aqui está o diâmetro dela, enfim. Então, a gente tem esse cálculo do volume. Então, muitas pessoas acabam vendo o projeto e calculando somente dessa forma. Então, nesse caso em específico, como eu mostrei para vocês, eu vou estar calculando aqui. Então, o volume de concreto, só para vocês verem, tá? Seria πr ao quadrado, que no caso seria o 12,5, vezes o comprimento, que é 6, vezes o número de estacas, que era 46. Então, o volume de concreto que a gente tem aqui, nada mais é do que 13,55 metro cúbico. Então, esse daqui é o valor que as pessoas acabam calculando sem perda, tá? Então, o que acontece? Fiquem até o final, porque isso é muito importante, tá? Vocês vão aprender que, na verdade, não dá para se aplicar esses 10%. Mas o que acontece? Muitas pessoas acabam aplicando os 10% de perda,
Se eu aplicar os 10% de perda aqui, eu vou ter mais 1,35 metro cúbico, né? Que seria então os 10%. Que isso no total ia dar em torno de 14,9 metros cúbicos. Certo? Então, o que acontece? Na verdade, aqui a gente tem duas situações que eu gostaria de estar comentando com vocês, tá? Então, vou anotar aqui para vocês não se perderem, que a gente tem duas situações. O que acontece? Primeira situação que eu gostaria de estar falando com vocês seria sobre a cota de arrasamento. Cota de arrasamento. O que acontece com a cota de arrasamento? É muito importante você entender realmente os procedimentos de como as atividades são executadas. Porque a gente tem aqui duas formas que acontece quando se faz a fundação profunda. Então, quais que são essas duas formas? Eu já vivenciei muito na prática fundações profundas, onde você faz a fundação, vou até desenhar aqui para vocês. Você faz a fundação, faz lá a estaca, ficou meio torta a minha estaca, mas aqui é uma estaca, que é o solo, né? A gente faz a estaca e depois o que acontece? A gente acaba escavando, né? Fazendo aqui o bloco. Nossa, ficou horrível esse desenho. Mas enfim, acaba escavando, faz o bloco e depois vem e acaba arrasando essa cabeça da estaca aqui, certo? Mas também, isso é o mais comum, tá? Mas também existem obras, fiquei sabendo que eles não faziam dessa forma, então depende muito também da empresa, tá? Depende também se a empresa é pequena, a empresa é grande, depende o controle de qualidade que você tem ali sobre a obra, e eu também já vou explicar por que acontece isso. Então, às vezes, algumas obras mais pequenas você já tem, no caso onde vai aqui o bloco, e eles acabam fazendo a estaca conforme essa cota aqui, a cota do bloco, e não essa cota de cima aqui, onde tem esse distanciamento aqui da cabeça da estaca, tá? Essa aqui é a cabeça da estaca. Então, o que acontece? Algumas obras acabam executando dessa forma, mas não é tão recomendado fazer dessa forma. Então, só para explicar um pouquinho para vocês, né? O que acontece é que quando faz a concretagem aqui da estaca, no caso, essa parte de cima, digamos assim, pode ser que na hora de concretar tem uma ausência de brita aqui, ou até mesmo, digamos, há uma subida, um excesso de argamassa, ou também uma contaminação do solo. Então, digamos que para fazer essa cabeça de estaca aqui, às vezes é interessante subir. Tem, né, enfim, empresas que fazem com 50 centímetros a mais ou com 80, depende aí, tá? Mas eles fazem justamente a estaca até um pouco mais para cima para depois vir cortar ela, para que não haja uma falha aqui entre a ligação que vai ter entre o bloco e a estaca, certo? Aí eu trouxe imagens aqui para vocês darem uma olhada, para vocês entenderem melhor como que isso funciona na prática. Então a gente tem aqui no caso vamos supor uma hélice contínua, faz a escavação, faz a concretagem, depois vem com a armadura e fica ali a estaca corretamente. Depois provavelmente vai ter um corte aqui para fazer o bloco aqui, o que precisa ser feito. Então essa é uma imagem, né, ilustrativa, e essa daqui é uma imagem real de como funciona. Aqui eu trouxe para vocês dar uma olhada como que seria esse arrasamento de estacas, né, que eu falei que em torno, depende da empresa, por isso que é bom ver o procedimento. Então nesse caso aqui, eu só trouxe para vocês verificarem que também o arrasamento de estaca, elas podem ser feitas de duas maneiras. Com arrasamento de estaca hidráulico, que no caso seria esse maquinário aqui, que vem já com o equipamento, faz aqui o encaixe e já acaba, né, rompendo esse concreto ali da cabeça da estaca. Então tem dessa forma, e também tem no manual. Então o manual dá muito trabalho, então eles acabam demolindo o concreto aqui com um martelete,
e leva muito mais tempo. Então, assim, são duas coisas para serem analisadas. Como a gente hoje aqui tá falando de concreto, mas você também tem que estar ciente, porque assim, se o teu planejamento da tua obra tem que estar com um prazo apertado, vocês querem ganhar ali, né, um tempo. Então, provavelmente você pode usar, depende também do volume, né? Você pode usar esse maquinário aqui para vir e já demolir e arrasar todas as estacas do que fazer manualmente assim, porque realmente vai muito mais tempo, no caso é um pouco mais barato, depende da situação, tem que ver as cotações, mas esse daqui vai muito mais tempo, então tem essas duas maneiras só para estar mostrando aqui para vocês, tá? Então voltando ao slide anterior aqui, a nossa estaca, ela está marcando que é de 6 metros. Então, tem duas coisas, né? Na verdade, assim, a estaca, ela tá marcando sempre no fundo do bloco ali a profundidade que ela vai ter. Então, no nosso caso, é 6 metros. Se a gente for, então, calcular a perda que a gente vai ter nesse concreto extra na cabeça da estaca, vamos calcular aqui para ver em quanto que a gente vai chegar. Então, vamos lá. Se a gente tiver aqui, vamos colocar perda do arrasamento, vamos chamar assim. Então, se eu fizer, por exemplo, 46 estacas vezes o π vezes o raio, 0,125 ao quadrado, vezes, vamos considerar que a gente vai ter uma altura de arrasamento, a gente vai ter uma altura maior ali de 80 centímetros da cabeça da estaca. Então, vamos considerar 80 centímetros. Se você jogar isso daí na calculadora, vocês estão com a calculadora aí, né? Vamos calcular todo mundo junto. 46 vezes π vezes 0,25 ao quadrado vezes 0,8, a gente vai ter, então, aproximadamente 1,81 metro cúbico. Então, isso daqui seria de perda ali da cabeça das estacas. E a questão é que a gente tem mais uma variável aí. Então, só para vocês verem, aqui a gente já tem a perda do arrasamento que deu 181, e se a gente fosse considerar apenas os 10%, se a gente voltar aqui, já tem 1,35. Mas ainda vamos dizer que a diferença não está tanta, né? Então, a segunda situação que eu gostaria de estar comentando aqui com vocês é a questão do diâmetro de perfuração. Isso porque quando você vai ter ali a perfuração, vamos lá para os meus desenhos. Quando você tem aqui, por exemplo, o diâmetro de perfuração, que aqui seria, por exemplo, 0,25, né, conforme o nosso estudo de caso, então a gente tem essa bitola, só que na hora de perfurar, quando vem ali a estaca, né, hélice contínua, perfurar, digamos que isso daqui não fique exatamente 25 centímetros. Sempre vai ter, por exemplo, uma perda de barro aqui, dependendo do solo aqui, vai ter uma perda, um caimento. Então, nunca vai ser exatamente 25 centímetros quando perfurar. Então, o que a gente vai supor aqui no nosso estudo de caso, tá? Vamos supor que a gente vai perder 1 centímetro de cada lado. 1 centímetro... Opa! 1 centímetro é muita pouca coisa, então, só pra gente fazer um estudo aqui, tá? Então, de 25 centímetros, vamos considerar que, na verdade, é de 0,27 o nosso consumo, né, de concreto vai ser nesse diâmetro de 27 centímetros. Vamos fazer a conta para ver quanto que dá? Então, vamos lá. Mesma conta de antes, 46 vezes π vezes... Como eu estou usando o raio dividido por 2 ali, vai dar 1,135 ao quadrado. Já vou calcular aqui a diferença da perda, tá? Então, vou deixar menos o real diâmetro, que seria 1,25 quadrado, e vezes 6, né? Então, quanto que eu teria aqui? Aqui eu teria 2,25 metro cúbico. Eu tinha anotado aqui, mas eu vou jogar na calculadora para confirmar. Gostaria que vocês fizessem essa continha aí também, e até no final tem uma atividade aí para vocês, tá? Então, vamos fazer aqui para verificar se realmente está batendo.
2,25. Isso mesmo, 2,25 metro cúbico. Então, se a gente pegar a perda de arrancamento mais a perda de perfuração, a gente vai chegar a 1,81 mais 2,25, né? Que vai dar um total de 4,06 metros cúbicos. Então, olha só, gente, só para vocês verem qual que é a diferença que dá, né? Se você tivesse calculado apenas 10%, estaria em torno de 1,35 metro cúbico. E nesse caso, a gente calculando essas perdas já deu 4,06 metros cúbicos. Vamos ver quanto de perda que seria esses 4,06? Vamos calcular? Então, se 10% era 1,35, se tu jogar aqui, que você não sabe, né, quantos por cento, fazer uma regrinha de 3, foi 4,06 metros cúbicos. Então, se você jogar na calculadora aí, 10 vezes 4,06 dividido por 1,35 vai dar a perda de 30%. Vocês esperavam por essa ou não? Vai dar uma perda de 30%. Aí eu pergunto para vocês, quanto que isso seria em dinheiro, essa falha? Isso que é uma obra, digamos, pequena, com profundidade pequena. Mas quanto que seria já esse prejuízo aí? Vamos calcular? Então, antes a gente tinha lá que era 13,55 metros cúbicos, com os 10%, 1,35 aqui, ia dar em torno de 13,55 mais 1,35, vai dar em torno de 14,9 metros cúbicos. Vamos arredondar aqui, né, para 15, né? Não tem como pedir um caminhão com esse volume. E aqui, se a gente considerar, então, com 4,06 metros cúbicos, vai dar em torno de 17,61. 17,61, que será aproximadamente 18. Então, essa diferença aqui já é de 3 metros cúbicos. Quanto que seria isso em dinheiro, né? Então, se você pegar 3 metros cúbicos vezes aí, vamos supor que o concreto esteja uns R$280, mais uma taxa de bombeamento de R$30, vamos supor, vamos ver quanto que seria esse prejuízo aí já devido a essa análise errada. Então, eu estaria em torno de R$930 aqui já no prejuízo, já no começo da obra. Então, praticamente R$1.000. Então, isso que acaba acontecendo. E aí, eu tenho uma pergunta para vocês. E se fosse uma profundidade maior? A perda, ela continuaria a mesma ou não nos 30%? Então, esse exercício que eu gostaria de estar fazendo com vocês para você calcular realmente, para você aprender na prática, para você já fazer as contas aí, para realmente não esquecer mais desses passo a passo, tá? Então, vamos considerar uma profundidade de 12 metros para o mesmo estudo de caso. Então, eu vou deixar aqui para vocês calcularem isso, tá? Eu já fiz uma conta aqui para o vídeo não ficar tão extenso, já tá um pouco, mas vale a pena aprender isso daqui. Então, se a gente tivesse uma profundidade de 12, vocês fazem a conta aí depois, se tiver errado, vocês me corrigem, hein? Então, a gente vai ter um volume ali, sem perda nenhuma, de 27,1 metro cúbico. E a nossa perda de arrasamento vai chegar em torno de 1,81 metro cúbico. Esse daqui não mudou, por quê? Porque a gente só está mudando a profundidade das estacas. Então, a gente não está mexendo na cabeça das estacas, a gente só está mudando a profundidade. Então, esse daqui mantém a mesma. Só que, porém, a perda da profundidade vai ser maior. Vai ser 4,51 metros cúbicos. E se eu somar esses dois aqui, vai dar um total de 6,32 metros cúbicos, então. Então, se a gente tem uma perda total de 6,32 e o nosso volume calculado ideal ali seria 27,1, quanto que essa perda equivale, né? Então, se a gente, por exemplo, fazer mais uma regrinha de 3 aqui,
Então, quanto de perda seria esse 6,32? Vamos ver? Isso aqui deixa eu jogar na calculadora. Então, 6,32 vezes 100 dividido por 27,1. Então, aqui, na verdade, a minha perda, ela já está diferente. Minha perda aqui é de 23%. Então, por que isso acontece? Realmente acontece porque a perda da cabeça da estaca, na verdade, eu não estou mexendo nela. E o meu volume, na verdade, comparado de perda referente da profundidade, referente à estaca total, na verdade, ela não é tão grande. Então, assim, há essa variação, realmente, mas não é tão exorbitante assim. E se vocês me perguntarem, né, mas beleza, mas quais são esses dados, né, em outras bibliografias? Então, eu já analisei também a TCPO e o SINAP. Vou estar passando aqui para vocês o que o SINAP e a TCPO dizem. Na verdade, cada caso é muito específico, né? Cada um adota de uma maneira. O SINAP é totalmente diferente da TCPO. Mas passando aqui para vocês, só para vocês já terem uma noção, então, para vocês ficarem craque nesse assunto. A SINAP, vou pôr aqui no cantinho. A SINAP, ela considera a perda não pela profundidade, mas sim pela bitola. Então, se você entrar no SINAP, a bitola lá de 30, ela está com um percentual de perda de 60%. A bitola de 50 está com um percentual de perda de 41%. Bitola de 70 está 32%. A bitola de 80 ela está 28% e a bitola de 90 está 23%. Então, o SINAP, ele considera dessa forma. Se tu pegar a tabela do SINAP e pegar lá o volume de concreto que está por metro linear e você fazer a divisão sobre o coeficiente que está lá, você vai chegar nesses percentuais de perda de concreto, certo? E a TCPO ela tem um aviso, na verdade, embaixo dessas composições da fundação e, na verdade, ela separa por profundidade. Só que ela separa por profundidade da seguinte maneira, vou estar passando aqui para vocês, tá? Até 6 metros, ela considera uma perda de 20%. De 6 até 8, considera uma perda de 50%. E de 8 até 10 metros, considera uma perda até 90%. Então, olha só, a SINAP é totalmente diferente da TCPO. E ainda tem mais uma condição, que são outras bibliografias externas. Então, essas outras bibliografias externas, na verdade, de outros autores, consideram um percentual de perda aí até de 20 a 30% de perda de concreto. E coincidentemente aqui bateu até com o nosso estudo de caso. Então, existem essas 3 referências. Então, só para resumir aqui, eu acho super válido vocês sempre verificarem qual é a forma de execução dessa atividade, né? Empresa que você está orçando. Porque realmente, às vezes, eles não fazem arrasamento da cabeça da estaca, não deixam ali, né, a altura da cabeça da estaca, ou consideram alguma distância diferente, né, conforme eu falei, tem outras distâncias, depende muito da construtora, então deixar, às vezes, 50 centímetros, 80, 1 metro, inclusive na foto que a gente viu, a altura da estaca era bem alta, então são todas essas análises que devem ser feitas na hora de você calcular essa perda. Então, assim, aqui a gente ainda tá falando de uma obra pequena, né, de 46 estacas. Então, imagine se fosse uma obra aí de, sei lá, 150 estacas, ou fosse uma profundidade até de, sei lá, de 30 metros. Então, tem muitas coisas que devem ser analisadas. Não é somente calcular o volume do cilindro ideal ali da estaca e multiplicar por 10%, que eu realmente vejo que isso acontece por aí. Então, não faça dessa forma, porque você vai estar já colocando um desvio no teu orçamento.
certo? Então era isso que eu gostaria de estar passando aqui para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aí para eu saber que o conteúdo tá bacana para vocês, que eu vou estar passando mais conteúdos dessa forma, exemplificando, calculando, para vocês entenderem certinho o passo a passo, tá bom? E quem não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreve, porque assim você ativa a notificação também para quando eu postar novos vídeos. Eu vou deixar aqui também o meu Instagram, no caso eu sempre estou postando conteúdos lá, então é muito importante também para você que se interessa por essa parte de orçamentos, você ter acesso a outras informações complementares também. Então eu vou deixar aqui meu Instagram e meu muito obrigada!